Protocolo de Nagoya é um acordo internacional que regulamenta o acesso a recursos genéticos e a repartição justa dos benefícios pela sua utilização. O protocolo estabelece as diretrizes para as relações comerciais entre o país que fornece os recursos genéticos e o país que utiliza esses recursos. O acordo leva esse nome por ter sido firmado em Nagoya, no Japão, em 2010. E o Brasil é um dos países que assinou o protocolo, mas ainda não o ratificou internamente. Para falar desse assunto, o nosso convidado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que é também o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando Gomes. O prazer é sempre meu poder conversar contigo e todos os telespectadores. Deputado, o senhor poderia nos explicar com um pouquinho mais de detalhes qual a importância do Brasil aderir a esse protocolo? Bom, a primeira questão que se deve levar em consideração é que se nós não formos parte, não ratificarmos o protocolo, não teremos direito a voz, nem voto, nem veto. Tá? Então, teremos 132, deve chegar a 136 países que participam deste conjunto do protocolo de Nagoya, e nós não teríamos condição de oferecer nenhuma resistência caso o colegiado pudesse decidir na próxima reunião, que acontecerá em 2021, alguma coisa contra o interesse nacional. É bom que se esclareça, Fernando, desde já, que nós votamos em 20 de maio de 2015, eu fui relator, da lei que estabeleceu a regulamentação dos recursos genéticos do Brasil. Isso trabalhou com as comunidades tradicionais, com os nossos recursos genéticos, e o corte que se tem, da onde começa a valer este acordo, essa ratificação, é a nossa lei interna, né? A lei de 13.123 é que estabelece. Dali para trás, ninguém pode cobrar absolutamente nada sobre direito a patrimônio genético. Só dali para frente é que vale este acordo que foi ratificado. Esse é um ponto interessante, né? Porque a Frente Agropecuária ela tinha uma posição contrária à internalização do acordo até 2015. Aí, com a publicação da Lei da Biodiversidade, ela mudou a posição para favorável, né? Você podia explicar melhor por que houve essa mudança? Porque tem que ter uma lei interna que estabeleça os limites da partição desses recursos. Imagine o seguinte, tudo que aconteceu a partir de 20 de maio de 2015, qualquer recurso genético internalizado no Brasil, ou que saiu do Brasil para outros países, poderá ser cobrado sua repartição. Mas todos aqueles que ficarem antes de 20 de maio de 2015 não poderão. Se não tivéssemos essa legislação, ficaríamos vulneráveis. E aí, então, a China certamente cobraria direitos patrimoniais genéticos sobre soja, a Índia cobraria sobre o zebuíno e assim por diante, todos os produtos. O Brasil, o maior volume de produção do Brasil foram produtos exóticos que foram trazidos para o Brasil, domesticados do Brasil, adaptados ao nosso clima tropical, com pesquisa, com modificação das moléculas, e isso tudo passa agora a ser um patrimônio nacional. Se alguém quiser utilizar-se das sementes ou do sêmen ou das plantas ou animais que nós temos aqui, que sofreram essa modificação no Brasil, certificadamente terá que pagar por isso. Deputado, a imprensa noticiou agora, no final de junho, que a Federação Parlamentar Agropecuária ela soltou uma nota conjunta com a Frente Parlamentar Ambientalista pedindo a ratificação, a aprovação do Protocolo de Nagoya. A gente sabe que não tem quase sempre convergência entre agropecuária e meio ambiente. Esse tema conseguiu trazer essa convergência? Olha, na verdade, criou-se propositadamente, do ponto de vista ideológico, um antagonismo entre o meio ambiente e a agricultura. Se o agricultor não respeita o meio ambiente, ele não é um agricultor. Se o ambientalista não respeita o agricultor, ele não é um ambientalista, é um ambientaloide. Então, na verdade, esses contraditórios foram propositadamente criados porque interessa na dialética política, na retórica, né? Na verdade, meio ambiente e agricultura são políticas complementares.
Quem mais precisa do meio ambiente, do solo, é o agricultor. Ele é que precisa. A sua preservação é de fundamental importância. Não é por outra razão, por exemplo, que nós fizemos plantio direto. Perdíamos volumes enormes de terra para os rios com as chuvas. Com plantio direto, conseguimos consolidar esta forma de manutenção da qualidade do solo, guardando todos os nutrientes. Quem fez isso foi os agricultores. Ok. Deputado, o texto do acordo, ele é de 2010, né? Para que o pessoal que nos acompanha entenda um pouco mais, é normal essa demora toda para ratificar um acordo ou essa foi uma condição especial? Porque são 10 anos desde que ele foi assinado, né? Não, quando nós assinamos isso em Nagoya em 2010, logo depois teríamos que dar seguimento a isto. Não damos, porque tínhamos exatamente essa contradição, esse antagonismo fictício que tu acabaste de comentar. Tínhamos no governo, inclusive dentro do governo, um conjunto de pessoas que não conseguia trabalhar a sustentabilidade. O ambiental, o econômico e o social não estavam com o mesmo peso na balança. O ambiental sempre tinha um protagonismo infinitamente maior. E se nós fôssemos votar exatamente como eles queriam, acabaríamos por atrofiar a capacidade de produção do Brasil, não permitindo que o protocolo fosse esse que nós estamos assinando agora. Então, não tinha acordo interno para construir. O acordo interno só veio com a lei 13.123 de 2015, que eu também fui relator, e aí sim, todas as partes envolvidas em volta de uma mesa, encontramos um texto de mediação que estabeleceu o que o Brasil deseja da sua biodiversidade interna. Ok. Deputado, nosso tempo está se esgotando, eu vou fazer a última pergunta e vou deixar aí um tempinho para o senhor dizer as palavras finais aí. Como é que está a tramitação desse assunto hoje, deputado? O senhor acredita que dá para levar para discussão e votação quando na Câmara? A Câmara já votou ontem. Esse assunto agora vai para o Senado. A Câmara leu o parecer ontem e votou, ontem à noite. Esse assunto agora vai para o Senado e, a meu juízo, inclusive pelo conjunto de instituições que se posicionaram com notas técnicas a favor do protocolo de Nagoya, pessoas que CNI, CNA, a Embrapa, com todas essas posições favoráveis, imagino que tenha consenso também no Senado e, portanto, possa-se votar o relatório tal como ele está no Senado. O senhor acha que no Senado vai rápido também? Com certeza, não vejo neste momento, embora tenha algumas vozes isoladas querendo encontrar antagonismo nesse processo, mas quero crer que os senadores, em virtude de toda a orientação técnica que essas instituições darão, acabarão por votar o protocolo de Nagoya, porque com certeza é uma grande conquista para o agro brasileiro. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo. Eu é que agradeço a possibilidade de ter conversado contigo, Fernando, e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. É um assunto realmente árido, bastante complexo, mas o Brasil, daqui para frente, ele vai precisar muito mais de trabalhar com todo o seu patrimônio genético, toda a riqueza das pesquisas e as condutas e culturas das comunidades tradicionais, e o país mais biodiverso do planeta é o Brasil. Portanto, nós temos que estar no centro dessa discussão e muito bem postado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, sobre a adesão do Brasil ao Protocolo de Nagoya. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.